Salve, galera! Voltamos com a correção da prova do Colégio Naval. Vamos lá. Vamos fazer aqui, diferentemente dos outros vídeos, 3 questões. Isso porque existe uma questão anulada que eu queria comentar de maneira muito breve. Vamos lá, questão 16. Questão 16 é a questão dos capitães. Os capitães Maurier, Jamerson Jerônimo e Elvis foram designados para comandar as fragatas Rademacher, Liberal, Constituição e União. Então, são 4 capitães que vão ser designados para 4 fragatas diferentes. Tá, e aí vamos ver as regras. Considere, o capitão Maurier, pelo critério de antiguidade, escolheu a fragata Rademacher. Então, se um já escolheu, sobram 3 capitães. E vamos ver o que ele fala. Cada fragata tem apenas um comandante. Então, se o Maurier já escolheu a dele, sobram 3 fragatas para serem escolhidas, que é cada um com um. Então, sobram 3 fragatas. Pô, Pablo, legal. E aí depois tem C é o conjunto dos capitães. F é o conjunto das fragatas. Então vamos construir esses conjuntos, ó. C é o conjunto dos capitães. Eu tenho o capitão Jamerson, Jerônimo e Elvis. Jamerson, Jerônimo e Elvis. E eu tenho o conjunto das fragatas. Eu tenho a fragata Liberal, Constituição e União. Tá maneiro. A relação entre comandante e sua fragata. Show. Quantas são as possíveis funções de C em F? Cara, lembra o seguinte, para ser função, todo mundo do conjunto de partida precisa se relacionar. Então, todo mundo precisa se relacionar. Não pode sobrar ninguém. E todo mundo se relaciona uma única vez. Então, vamos lá. Se eu for para Jamerson, Jamerson pode escolher quantas fragatas? Jamerson poderia escolher a fragata L, poderia escolher a fragata C, ou poderia escolher a fragata U. Então, existem 3 possibilidades para Jamerson. E aí, logo em seguida, qual é a ideia? Se Jamerson já escolheu uma, restam apenas 2 para serem escolhidas. Então vamos supor que Jamerson tivesse escolhido União. Para Jerônimo só restam Liberal ou Constituição. Então existem para Jerônimo 2 possibilidades. E aí vamos considerar que Jerônimo escolheu Constituição. Para Elvis só vai restar, com certeza, uma escolha. 3 vezes 2 vezes 1. Então, existem 6 formas de serem escolhidas. Então, vamos supor que sejam ternas ordenadas. Cada um tem sua posição. Então, vamos supor, eu poderia ter Constituição, União, Liberal. Jamerson com Constituição, Jerônimo com União, Elvis com Liberal. Poderia ter Constituição, Liberal, União. Poderia ter. Já foi, Jamerson está com Constituição. Poderia ter Jamerson com Liberal, Constituição, União. Liberal, União, Constituição. Poderia ter União, Constituição, Liberal. União, Liberal, Constituição. Então, são 6 formas de fazer. Existem 6 funções possíveis. Então, nossa resposta seria letra E. Gabarito da questão 16. Questão 17. Questão essa que fala sobre o tópico aumentos e descontos sucessivos. Nesse caso, a gente está falando de aumentos sucessivos.
Eu sempre gosto de falar que a fiel escudeira de um aluno de colégio naval tem que ser as provas anteriores. A apostila de prova é a fiel escudeira. Existiu recentemente a questão mesmo. E aí de aumentos e descontos excessivos também literal. Prova do Colégio Naval 2017. Se não me engano, na versão amarela ou verde era a primeira questão da prova, inclusive. Ou a terceira questão da prova. Então é um assunto que você não tinha direito de errar. Porque caiu recentemente. Então, ó, vamos ler a questão. O valor cobrado em uma loja de uniformes por uma plaqueta de identificação sofreu um aumento de X%, onde X é um número entre 10 e 100. Então, ó, X menor que 100, maior que 10. Por que ele falou isso? O objetivo disso aqui é simbolizar para você que X tem dois algarismos. Pablo, não entendi o porquê disso na hora da prova. Vou te dar um exemplo. Caso 1, caso 2. Imagina que a gente queira falar de um aumento de 8%. Imagina que a gente queira falar de um aumento de 12%. Quando eu falo de um aumento de 8%, considerando que 1 é um inteiro, a parte inicial 100%, quando eu aumento 8%, eu fico com 1,08. Quando eu aumento 12%, eu fico com 1,12. Quando o número tem dois algarismos, se esse número é x, depois do aumento eu fico com 1,x. Se o aumento for x. Quando o número tem um algarismo, se o aumento é x, eu fico com um aumento de 1,0x. Então foi só para indicar essa diferença, essa diferenciação. Perfeito. E aí que tá. Devido às quedas nas vendas, a loja resolveu voltar a cobrar o preço anterior. Então vamos usar o tal do fator de correção. Olha que interessante. O meu preço atual, ele é de 1,x. Certo? E eu quero dar um desconto. Desconto esse que vai ser de alguns por cento. Então eu quero descontar. Quero fazer de modo que eu vou dar um desconto de y, de modo que eu volte para o valor inicial. Se eu fizer isso, olha o que eu tenho. Passo 1,x para lá dividindo. 1 sobre 1,x igual a 1 menos y. Ou seja, y igual a 1 menos 1 sobre 1,x. Passei esse y para o primeiro membro e esse daqui para o segundo membro. Então seria essa ideia. De quanto tem que ser o meu desconto para que isso aconteça? Meu desconto tem que ser de 1 sobre 1,x. Só que teve um problema. Ele pediu, olha o erro dele. E aí se você olha só para o valor, esse daqui tem que ser o desconto. Se você olha só para a resposta, você fala assim: ah, então a gente teve um caso de letra B. Mas aí olha o que ele fala. Ele fala assim: qual deve ser o percentual de desconto? Olha o problema que você acabou de gerar, o percentual de desconto. Então, o grande erro da questão foi o que ele pediu. Esse percentual de desconto. Entende? Dá para entender? Então a questão foi anulada por conta desse percentual aí que foi pedido. Foi? Deu para compreender? Letra não tem. Questão 18. Uma questão relativamente aí tranquila, desde que você entendesse aquilo que lhe foi pedido, que você entendesse aquilo que lhe foi cobrado. Olha só. Um hotel de trânsito da Marinha possui N quartos enfileirados. O administrador do hotel vai numerar as portas dos quartos de forma crescente com algarismos 0, 1 e 2.
Então, eu só posso utilizar os algarismos 0, 1 e 2. Então, vamos tentar construir isso, ó. Todo mundo começa a contagem no 1. 1, 2. Depois do 2 viria o... Não tem. Então, eu tenho que fazer uma combinação com esses algarismos. Depois do 2 vem o 10. Depois do 10 vem o 11. Depois do 11 vem o 12. Depois do 12 vem o 20. Depois do 20, 21, 22. Depois não tem o que fazer. Aí você vai para o 100 de novo. Acrescentou mais um algarismo. E assim você continua a contagem. Pablo, que é isso? Que bobeira é essa? Cara, isso aqui nada mais é do que o sistema de numeração de base 3, que é o sistema que utiliza 3 símbolos, o 0, o 1 e o 2. Você está trabalhando com base 3. Então, na verdade, o que você queria nessa questão era fazer uma conversão. Você queria passar de uma base para outra. Consegue entender isso? Então vamos. De acordo com os dados, qual é a posição do número 1210022? Então eu quero passar o número 1210022 para a base 10. Você pode usar, deixa eu ver se está pegando aqui embaixo. Você pode usar o algoritmo de Brio-Ruffini, né? Como que você faz isso, Pablo? Assim, ó. Em qual base que eu tô? Estou na base 3. Então você coloca 3. E os algarismos você coloca aqui. 1, 2, 1, 0, 0, 22. Me ajuda a fazer as contas, tá? 1, multiplica. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 vezes 3, 15 mais 0, 15. 3 vezes 15, 45. Opa. Pulei aqui. 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. 3 vezes 16, 48 mais 0, 48. 3 vezes 48, 144 mais 0, 144. 3 vezes 144. Aí, começou a fazer conta que eu não sei. 3 vezes 140, 420, 432. Mais 2, 434. 434 vezes 3, 1.200, mais 102. 1.302, mais 2, 1.304. Então, basicamente, essa era a resposta. Comenta pra mim, você já faz mudança de base utilizando Ruffini? Sim ou não? Deu pra entender? A parte difícil da questão era conseguir compreender o que ele estava te pedindo. 1304 é o que está na nossa letra E. Foi? Entendeu? Espero que você tenha entendido. Comenta, deixa seu like, que é importante para esse canal continuar crescendo. Tamo junto e até a próxima.